Dez passos para viver um casamento abundante. Exatamente. Obviamente não são os únicos passos, né? A gente não vai esgotar aqui todas as suas possibilidades de construir um casamento abundante, mas certamente esses 10 passos estão no caminho. Só existe uma forma de você construir um casamento abundante, que é estando no caminho. O caminho é o caminho estreito, é o caminho que é o próprio Cristo, né? Ele é a porta. Então ele nos dá acesso a esse conhecimento para andarmos nessa direção. E é isso que eu quero dizer, que os 10 passos não são todo o caminho, mas eles te conduzem nessa perspectiva. E eu falei assim, casamento abundante, eu fiquei pensando no casamento abundante, né? Você pensa aquele casal que vive em harmonia, que tem uma comunicação direta, né? Não é que a gente não vá se magoar, mas quando se magoa, vai lá, fala, conversa, resolve, faz as pazes, né? Aquele casal que ali anda em harmonia na criação dos seus filhos, né? Mesmo que haja alguma discordância, chega junto, conversa, alinha e segue junto. Então, não é que não vai haver dificuldades, né? Mas a gente aponta a forma como você vai resolver as dificuldades. Perfeito. Não é um casamento perfeito, né? Não existe. Esse só na glória entre Cristo e a igreja. Né? Inclusive nós, nesse noivado, né? Nós somos a noiva de Cristo como igreja, a palavra de Deus diz isso, nós não somos uma noiva perfeita ainda. Seremos pelo sangue do Cordeiro, né? Estamos sendo aperfeiçoados em vida, né? Como igreja, mas só na glória que teremos corpo glorificado, né? Não mais pecado, não mais possibilidade de pecar. E aí sim, noiva é perfeita, o noivo já é perfeito desde sempre, desde a eternidade. E aí sim, bodas do Cordeiro, né? Celebração, casamento perfeito. Aqui na Terra, o nosso casamento é em uma medida menor, uma representação desse casamento entre Cristo e a igreja. Né? Então, assim, é uma grande responsabilidade. O nosso casamento precisa apontar para o brilho do Evangelho na restauração e na condução da reconciliação entre Deus e o homem, né, o ser humano. Então, homem e mulher, quando creem em Cristo, passam a ser partes do corpo de Cristo, passam a ser noiva do Senhor Jesus, né, congregando ali numa igreja cristã para a glória do seu nome. E aí sim, esse casal, né, busca, imitando a Cristo, busca se parecer mais com Cristo e busca glorificar a Cristo em todas as suas ações. Disso vem felicidade, alegria, contentamento, gratidão. E disso vem muitos bons frutos, né? Virtudes para a sociedade. Um casal desse tipo, virtuoso, bíblico, produz bom fruto para a sociedade e para gerações futuras. Perfeito. E bem, gente, vão ser 10 passos. Então, se você tiver condição de anotar alguma coisa, se você não estiver no carro, se você estiver de repente na sua casa e tal, estiver ouvindo, se tiver condição de anotar, anota. Presta atenção agora, foca aqui, porque a gente vai, né, colocar a segunda e vamos embora. Porque tem muito conteúdo aí para a gente poder tratar. E aí, amor, primeiro passo. Não, isso é bem importante. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 1, diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Deus chamando o seu povo, todos nós, né, por meio da inspiração do Espírito Santo ali, do apóstolo Paulo, escrevendo para as igrejas de Éfeso, que estavam ali na Ásia Menor. E ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Cristo é o caminho para toda alegria. Por isso que a felicidade está oculta em Cristo, né? Está escondida em Cristo. E essa felicidade vem de imitarmos a Jesus, caminharmos nos seus caminhos. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com não tribulações, porque o próprio Cristo foi feliz. O próprio Cristo, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 9, foi ungido por Deus como óleo de alegria, porque ele odiou a iniquidade, o pecado, e amou a justiça, ou seja, a obediência aos mandamentos. Então ele foi o ser humano mais feliz e transbordante que já pisou nessa terra, mas não foi o que enfrentou, a gente conhece a vida de Jesus, né? Não foi o que enfrentou as maiores facilidades, certo? Muitas dificuldades, até a morte em cruz. Sim. Então não tem a ver com facilidades ou conforto. Felicidade tem a ver com imitação de Cristo. Tem a ver com a paz que excede todo entendimento, que é inundante em nossos corações a partir do momento que passamos a glorificar a Deus, viver para a sua glória, nos arrepender dos nossos pecados, né, caminhar com Cristo em arrependimento, humildade, fé, e ao mesmo tempo recebendo perdão, imitando a Jesus, crescendo num processo que a Bíblia chama de santificação. Eu nasci na igreja, mas eu só vim entender esse conceito de santificação com 16 anos, onde eu considero ter sido a minha conversão verdadeira.
eu já tinha ido lá para frente, como a gente conhece, né? Vem aqui para frente quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus. Eu já tinha feito isso em alguns campamentos, quando eu tinha 8, 9 anos. Mas a minha conversão, eu creio ser verdadeira ali em 16 anos, quando eu entendi santificação, quando eu me arrependi dos meus pecados, quando eu me afastei de alguma forma da prática mundana desses pecados, quando eu comecei a entender que eu precisava viver uma vida integral com Cristo. O que isso tem a ver com o seu casamento? Tudo. Porque Efésios capítulo 5, versículo 1 é a base para que você possa viver um casamento abundante para a glória de Deus. São dois pecadores que disseram sim. São dois pecadores ferrenhos, digamos assim, que infelizmente estão guerreando a guerra errada no casamento. Porque muitas vezes quando você está em muito contato com alguém, isso aconteceu provavelmente com seus pais, em certa medida na adolescência aflorou um pouco mais isso, talvez você tenha vivido esse tipo de relacionamento estreito, assim, com muitos conflitos com seu irmão, alguém que convive muito tempo com você, você de alguma forma vai defender os seus próprios interesses. Só que defender os seus próprios interesses, quando por um prisma pecaminoso, é literalmente guerrear a batalha errada, é batalhar a guerra errada. A guerra certa é você lutar contra o seu próprio pecado. O seu cônjuge que está convivendo com você deve lutar contra o próprio pecado dele. Então vocês dois estão se apoiando mutuamente nessa luta individual contra o pecado, mas ao mesmo tempo é coletivo. São 2 contra 1. Né? Só que 2 contra 1 no sentido de que eu e minha esposa estamos contra o pecado dela, ela e eu estamos contra o meu pecado. Só que ela vem para me apoiar na luta contra o pecado. Ela não vem para guerrear a minha luta. Eu vou para apoiar ela na luta. Então, meu amor, eu pequei, eu acho que eu fui rude com aquela pessoa. Muito bem, meu amor, vamos nos arrepender aqui juntos. Eu não vou guerrear a luta dela. O que eu posso fazer? Talvez ela não tenha a compreensão de que ela foi ríspida. Isso acontece mais comigo, tá? No nosso exemplo aqui com a Andressa. Então, a Andressa diz assim, de repente, eu não compreendi, Gabriel, não compreendi que eu fui ríspido com alguém. A Andressa vem e me exorta e me ajuda, como Natan fez com o rei Davi, né? O exortador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá diluindo aqui os passos. Mas aí a Andressa vem e diz assim, meu amor, acho que você foi rude. Poxa, eu preciso me arrepender, preciso pedir perdão para aquela pessoa, preciso pedir perdão a Deus, preciso orar por mais mansidão, por mais domínio próprio, nas minhas palavras. Então, ótimo. Então, a gente está guerreando junto. Então, o primeiro passo nessa imitação de Cristo é observar o caráter de Cristo. A palavra de Deus está repleta do caráter de Cristo. Está lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Você tem o Sermão do Monte inteiro. Você tem, na verdade, a própria Bíblia trazendo o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é longânimo. E aí tem o fruto do Espírito, encorajado ali pelo apóstolo Paulo, trazendo aquela lista de características do fruto do Espírito, ou seja, aquele fruto que todo cristão deve produzir, que são as marcas do caráter de Cristo, abandonando as obras da carne e se revestindo das obras de Cristo. As boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, quando nos convertemos, é essa imitação. É a imitação do caráter, é o crescer, né, na prática dessas virtudes que glorificam a Deus. Não são as virtudes pelas virtudes, não são as virtudes que me salvam, é o contrário. Eu só posso praticar essas virtudes bíblicas porque Deus me salvou. Então a ordem é inversa, né? Ou seja, a virtude não me salva, a virtude na verdade é uma evidência de que eu fui salvo, isso é importante. Então você vai produzir fruto, vai produzir virtudes para a glória de Deus. E o primeiro passo, depois desse panorama, é tenha longanimidade. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo. Tiago vai dizer que pessoas de ânimo dobre não glorificam a Deus, né? não são aceitas nesse sentido pelo Senhor. Ânimo dobre é alguém que muda de humor rapidamente. Sabe aquela pessoa com muito alto e baixo, uma montanha-russa emocional? Sabe aquela pessoa que não tem um pavio longo? Qualquer pessoa que pisar no calo. Então tem um relato de Gênesis que diz que o primeiro assassinato após o assassinato de Caim e Abel foi de um homem que simplesmente pisou no pé, né? Pisou no meu pé aqui, eu olhei para você, então aquilo ali refletia um pouco a violência daqueles dias. Então a morte ou a vida se tornando banal. Essa característica é contrária à longanimidade. A longanimidade é você pisou no meu calo, você, né, como Jesus diz, esbofeteou meu rosto, eu te ofereço outra face. Você pediu a túnica, eu te dou um pouco mais, eu caminho mais 1 milha com você, a gente vai com paciência, que é um ingrediente fundamental no casamento. Você está lidando com uma pessoa diferente, com uma pessoa com tendências pecaminosas diferentes, e você não é melhor que ela por causa disso. Talvez você nunca pecaria naquele pecado que a sua esposa cometeu, naquele pecado que o seu esposo cometeu, mas você comete outros pecados, tão sérios quanto em outras áreas, em outras instâncias. Então você tem que olhar com um olhar de humildade. Né? Nós somos os principais pecadores.
Então, nesse sentido, longanimidade é você ter essa inteligência, que algumas pessoas estão dizendo sobre inteligência emocional, é essa sabedoria emocional. O domínio próprio, O domínio né? próprio. De você se... Aquilo ali me chateia, mas eu vou tentar me controlar aqui, vou contar até 10, não vou deixar me irar Perfeito. nessa situação. E é difícil, né? E acho que metade das confusões no casamento Começam assim. Começam desse jeito. Pela né? falta de longanimidade. Exatamente. Ele sabe que isso me irrita. E, tipo, Às e aí vezes, você já se deixa se irritar, né? e às vezes você está certo, né? Mas não é só casamento e glória a Deus, né? Trazer glória a Deus não é sobre estar certo sempre. É sobre mesmo estando certo, quem estava mais certo que Jesus? Mesmo assim, ele era paciente muitas vezes. Às vezes ele era firme, contundente, confrontando. Tem que confrontar o pecado, mas a hora certa, na proporção certa, da forma certa. Então, a longanimidade vai te dar essa paciência para tratar, talvez, aquilo que está errado no outro, mas tratar com amor, com doçura, sendo cuidadoso. Então, é isso que vai te ajudar a controlar os pensamentos, as ações, e literalmente te ajudar a ter um pavio mais longo, né? Como é que é aquele versículo que fala de... acho que é brasas vivas. Sim. É sobre brasas vivas. Sim. Não, a palavra... Branda desvia o furor. Provérbio, né? A palavra Isso. branda desvia o furor. Que aí, às vezes, o marido ou a esposa está naquele nível de discussão, ou numa voz mais agressiva, e aí se você entra na mola e deixa, aí pronto, a briga tá feita. Mas se ele tá agressivo e você vai com a palavra mais branda, calma, amor. Eu sei que você tá estressado, mas fica calmo, bora conversar aqui. E aí você, né, tipo, dá um choque nele, porque quando você tá numa luva de boxe, você espera que o outro pegue a luva de boxe também. Tem vezes que você quer brigar. Você não vai se satisfazer se não brigar. Aí o outro vem e literalmente bota brasas vivas, é isso, né? Desvia o seu furor, tipo assim, meu amor, eu acho que você tá cansado. O cara chega, né, irritadíssimo, o cara chega com grosseria. Olha que sabedoria da mulher. Quando ela diz, eu não vou pegar a luva de boxe, vai destruir o meu lar, vai destruir as paredes aqui, meus filhos, minha família. E é claro que isso não se espera, essa sabedoria só da mulher. Sim, né? Mas assim, o homem também pode usar isso muitas vezes. Mas a mulher fala assim, meu amor, acho que você está cansado, vamos descansar, deixa eu pegar um copo de leite aqui com Nescau para você. Você fazer um café com leite. Às vezes só isso resolve, né? Já Resolve. acalma, né? Não, resolve, vamos conversar. Aí o cara já baixa o tom, já faz assim, gente, não vou encontrar o box que eu queria aqui, vou encontrar outra coisa, o conforto, realmente precisava. E aí o cara termina pedindo perdão depois. Então, longo ânimo, né? Ser manso, não se irritar facilmente. Então, a palavra de Deus diz, seja tardio em se irar. Né? E isso resolve metade dos problemas do casamento. Agora, segundo passo, meu amor, segundo passo. Admire, apoie e confie no seu cônjuge. Perfeito. Essa confiança no cônjuge é uma linha tênue, né? Porque nem o seu próprio cônjuge deve confiar nele mesmo. Eu não confio em mim mesmo. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. O que é essa instância de confiar no seu cônjuge? É de dar espaço, porque vai haver pecado, vai haver erro, né? Claro. Vocês dois devem trabalhar nas brechas, para que Satanás não se aproveite disso. Então, você tem brechas na sua santificação, você não pode, tem que fechar as brechas. Você tem que ajudar o seu cônjuge a fechar as brechas dele. Isso é ótimo, dela, né? E aí vocês vão caminhar dessa forma. Mas essa confiança te livra de arder em ciúmes. O que 1 Coríntios 13 diz, o amor não se arde em ciúmes, né? Ele não arde em ciúmes. Então, ele tem o zelo, o ciúme, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né, zela por nós, no sentido de tem ciúme de nós. Ele não negocia a sua glória, ele não negocia a sua habitação, o seu Santo Espírito, mas nós não devemos nos arder em ciúmes, ou fazer loucuras em ciúmes, jogar uma panela no outro, se irar com o outro, pressupor sempre que o outro está fazendo sempre a pior coisa possível. Aqui o confiar é você pensar, na dúvida, pensa sempre o melhor, até que se caracterize, né? Eu não estou dizendo que, às vezes, tem um tipo de desconfiança que é positiva, no sentido de você ir até o fim. Eu vou até o fim aqui nessa desconfiança para descobrir. Mas enquanto eu não descubro, eu parto do pressuposto que o meu cônjuge está fazendo o que é bom, fazendo o que é certo. É pensar sempre o bem do outro. E assim, ao mesmo tempo, a gente fazer a nossa parte. Por exemplo, a gente estava olhando na perspectiva de eu olhando para você, mas eu olhando para mim mesma, né? Então, por exemplo, como é que eu vou agir para não despertar ciúmes no meu marido ou para permiti-lo confiar em mim? Então, eu não vou ficar de conversinha com outros homens, eu não vou ficar conversando muito perto. Muito próximo. Eu não vou ficar pegando carona todo dia no trabalho com um colega do meu trabalho. Então, nem conversinha no WhatsApp. Sim. Então, são coisas que você faz também para prevenir que haja qualquer tipo de ciúme e que seu marido confie em você. Perfeito. Vê que interessante. Vou contar um caso que aconteceu uma vez. A gente estava na igreja e aí tinha um homem, eu cheguei a conhecê-lo, né?
E aí a gente tava lá, eu e a Andressa, e esse cara, ele realmente parecia ser muito inocente. Não parecia ser má fé, porque o homem sabe quando o outro homem tá agindo com má fé, ou então, enfim, galanteando, o que seja. Era um cara muito simples e muito humilde, e era um cara, sabe assim, cuidadoso, amoroso, mas ele tinha uma inclinação, uma mania talvez, ruim, que ele precisava ser exortado, não é bom, não é de bom tom, de conversar muito próximo das pessoas, especialmente das mulheres, né? Não é especialmente das mulheres, não vou colocar assim para não parecer má fé. Mas ele que estava conversando muito próximo de Andressa. E aí, eu fiquei observando, obviamente, a situação, e aí no segundo momento, quando ele saiu, com a educação, eu fiz assim, meu amor, toda vez que ele se aproxima muito, você dá um passo para trás. Vocês vão andar a igreja todinha, mas não tem problema, dá um passo para trás. E se for o caso, você fala assim, fica um pouquinho aqui. Tem algum momento que você tem que topar a ideia de correr o risco de ser rude. Fica um pouquinho aqui, porque a gente está falando muito próximo. Fica aqui, eu já dei 3 passos para trás, fica aqui um pouquinho. Vamos conversar assim, é distante mesmo. Então esse cuidado, veja, não era a malícia. Tem gente, não sei se você já conversou com alguém, que ele sempre vai pro seu lado, ele não conversa diferente. Ele vai pro seu lado para conversar, muito engraçado. Eu gosto dessas danças, então eu percebo a fisionomia e o comportamento, as expressões faciais, as expressões corporais, e aí sempre que a pessoa vem pro meu lado, eu fiz, olha, eu vou dando um giro assim, pra gente conversar de frente, é bom conversar de frente, mas assim, é interessante você perceber esse movimento. Então mesmo que a pessoa não tenha tido malícia, você consegue frear qualquer tipo de possibilidade de alguém ver isso de longe e pintar uma cena difícil, né? A aparência do mal é perigosa também. Perfeito. Outra coisa que eu acho importante dentro desse aspecto que a gente está conversando é a questão da admiração. Às vezes a pessoa perde a admiração e aí, junto com a admiração, se vai aparentemente, né? Você sente que o amor vai embora também e aí o respeito também fica mais difícil e aí é o início, às vezes, do fim de um casamento, porque, né, sem admiração, se você só pensa algo ruim do seu marido, Perfeito. né? Se seu e é isso. A admiração, ela começa a ser definhada nos nossos pensamentos. Né? O que você permite pensar sobre o seu cônjuge? Você está pensando sempre errado. Ah, ela esquece tudo. Nossa, ela se distrai muito. Nossa. Aí a esposa pensa, nossa, ele é muito grosseiro, ele faz tudo errado. Olha como ele não sabe lavar os pratos, deixa a pia toda suja. Olha como, né, ele não ajuda em nada. Olha como ele não ajuda em nada. Olha como ele é preguiçoso, ele fica delegando tudo. Então, esses pensamentos vão mortificando o seu cuidado, o seu amor, a sua prontidão em servir, porque ninguém quer servir alguém preguiçoso, ninguém quer servir alguém distraído. Então, cuidado com esses estigmas, esses estereótipos que você vai criando sobre o seu cônjuge. Às vezes, algumas pessoas que estão, talvez agora, escutando o programa, precisem justamente já tirar essas capas. Sabe a gordura quando você faz uma mão de vaca, não sei, uma feijoada, você tem que tirar aquela capa de gordura depois, né? Quando você botou na geladeira, fica aquela gordura. Assenta, né? Assenta ali, fica aquela gordura, aquela capa. Você tem que tirar e a feijoada fica mais leve. Pronto, você tem que tirar. Talvez tenham pessoas agora que precisam tirar essa capa. E não é de gordura, é de pensamentos negativos sobre o cônjuge. Pede perdão. Pede para Deus te conduzir nos pensamentos bons. E a admiração tem muito mais a ver com você do que com o outro. Interessante. Sabe aquele contra-elogio que diz assim, meu amor, você tá linda. Aí ela diz, são seus olhos, meu amor. É verdade. Ela realmente pode estar linda, mas são meus olhos que veem ainda mais linda, entende? Então, essa é a ideia dos seus olhos, vendo o seu cônjuge lindo, né, bonito, virtuoso. Começa a fazer um mapa de virtudes no seu cônjuge. O que você admira nele? Às vezes a gente não gasta tempo pensando nisso, a gente só pensa nos pontos de melhoria. E o ser humano, naturalmente, ele vai se inclinar mais para aquilo que é negativo, naturalmente. Mas vamos para o terceiro passo. Vamos embora. O terceiro passo tem a ver com o primeiro, na ideia de longanimidade, mas ele é específico, porque a Bíblia é específica quanto a ele. A Bíblia gasta um tempo falando sobre o domínio da língua. Aquele que domina a língua é perfeito varão. Olha que interessante. Então, menor órgão, digamos assim, mas um órgão perigoso, que lança chamas e guerras e bombas nucleares. As guerras iniciam exatamente o poder da língua. O poder da palavra pode ser medicina, cura ou morte. Então, dominar a sua língua, só fale palavras de edificação, que edificam, que constroem. Tem pessoas que estão destruindo a sua casa, o seu relacionamento, pela própria palavra, pela língua. Lembre sempre que Satanás usou textos bíblicos para se parecer certo e tentar Jesus, Mateus capítulo 4. Lembre disso. Então, cuidado até com o seu panorama de sempre se achar certo, certa. Ninguém que discute, que quer vencer uma discussão, acha que está errado. Mas cuidado com a colocação dessas palavras. E algumas palavras que são absolutamente, inegociavelmente proibidas no casamento.
eu estou cansada disso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o quê, minha irmã? Você casou para a vida toda. Eu não aguento mais o quê, meu irmão? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais você. Eu quero divórcio. Você é me desculpa a expressão, você é um corno. A mulher quando fala isso, esqueça. Esqueça. O homem quando fala, você é uma imbecil. São palavras rudes. Desculpa até estar usando essas palavras. De repente seu filho está no carro, mas já ensina aí para ele que não é para usar essas palavras com ninguém. Muito cuidado. Muito cuidado no excesso de ira, de você não destruir coisas boas por causa do seu pecado. A palavra de Deus diz que o pecado destrói muitas coisas boas. Cuidado para você não estar destruindo a sua família. E eu sei que tem pessoas que agora, nesse momento, precisam se arrepender e precisam pedir perdão ao cônjuge por aquilo que aconteceu. Peça perdão. Mas melhor do que ficar sacrificando e pedindo perdão é você obedecer. E muitas vezes as mulheres, os homens também têm esse pecado, mas as mulheres às vezes usam muito a língua como uma forma de atacar. Né? De certa forma, o homem extrapola em outros quesitos e às vezes é grosseiro e tudo mais, mas tem mais facilidade de ser assim, mas a mulher ela usa a língua para atacar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? A questão da gente... Aí a gente volta para trás, né? Domínio próprio, né? A cultivar a admiração do seu cônjuge, prestar atenção naquilo que você está pensando, que tipo de mensagem você está enviando para sua mente, para que quando você estiver ali na situação e o sangue ferver, você possa, ao invés de proferir palavras contra o seu marido, orar ali em silêncio, Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa falar tudo que eu estou pensando agora nesse momento, né? E ao mesmo tempo, já emenda, diz assim, Senhor, muda os meus pensamentos, me ajuda a pensar em outra coisa, me controla aqui, me dá domínio próprio, me ajuda a glorificar o teu nome nessa situação, me ajuda a não me deixar o orgulho me liderar. Andressa faz essa oração direto. Eu sou um pecador tão grande que ela tem que fazer essa oração. Senhor, me ajuda a não falar aquilo que está na minha mente. A vida é uma luta contra o nosso pecado o tempo todo, né? E o relacionamento no casamento, que é aquela pessoa que você está mais próxima, que você, assim, na vida, no trabalho, com outras pessoas, com os amigos, você se empolda mais, né? Porque você, de certa forma, você coloca uma capa para poder ser mais simpático com as outras pessoas. É tão fácil tratar quem a gente ama como se não amasse. Né? Exatamente. E aí, quando você está em casa, meio que você se permite ser quem você é. E aí você se dá... Né? Tem muita mulher que diz assim, mas ele trata todo mundo bem, mas quando chega em casa me trata com grosseria. Mas é isso, é porque tem intimidade, então você meio que acaba relaxando e você acaba deixando que a outra pessoa te veja exatamente do jeito que você é, com todos os seus pecados. Veja quantos pontos de melhoria nós temos. Talvez muitos casais estejam agora se identificando com alguns pontos e dizendo, rapaz, eu preciso melhorar em algumas coisas. Veja a necessidade que a gente tem de não só ouvir essas coisas, mas treinar. Eu falo, no começo do Casamento Abundante, no começo do nosso treinamento, que vai acontecer dia 27 de abril, agora sábado, eu falo assim, essas palavras que a gente vai trazer aqui, são muitas palavras, no treinamento, não podem ser mera informação, tem que ser nutrição. Você tem que se apegar a elas diariamente. Assim como você não come uma vez só no mês, você tem que comer todos os dias essas palavras, por isso que o treinar é tão importante. Essas palavras, esse treinamento, esse tipo de conteúdo tem que estar no seu coração todos os dias. Mastigar esse conteúdo todos os dias. Porque o casamento é quando? É uma vez no mês ou é todo dia? Todo dia. Todo dia. Pense uma coisa. A gente falou sobre a expressão na ponta da língua, né? No sentido de as palavras quando chegam na língua, controla, etc. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que é que você está preenchendo no seu coração, meu irmãozinho? É de quê? É só futebol? É só resenha? É só filminho de ação? É só sériezinha na Netflix? Você está preenchendo o seu coração de quem, minha irmã? É dorama? Nada pessoalmente contra o dorama, não é isso? Eu sei que tem algumas pessoas contra. Mas é só novelinha coreana ou da Globo? Você está preenchendo o seu coração de quê? Ou é da palavra? Ou é de livros que edificam? Ou é de conteúdos e treinamentos e congressos que vão te tornar mais, te ajudar, te conduzir pelo conhecimento para mais virtudes e para mais glória? A gente tem gente brincando com o casamento. Por que eu digo que está brincando? Porque, de fato, não entendeu que precisa se aperfeiçoar nesses aspectos. Mas vamos correr um pouquinho? Bora. Quarto passo, tenha sabedoria na comunicação. Tem tudo a ver com isso. Fale com clareza, amor e mansidão. Clareza. Aquele tipo de expressão que diz assim, tá tudo errado no nosso casamento. Não, tem muitos pontos aqui que eu estou muito cansada. São palavras que não vão edificar nada, porque não trazem clareza alguma. O que é que a outra pessoa precisa fazer para você se sentir bem? O que é que você gostaria que ele ajustasse? O que é que você gostaria que fosse ajustado em você? Você tem abertura também? Quando você fala o que é que o outro precisa ajustar?
E aí ser específico, né? Tipo, como você falou, amor, eu não gosto quando você chega do trabalho, eu tô aqui com as crianças o dia inteiro e tô com prato na pia ainda para lavar, roupa ainda para passar, e aí você chega e deita no sofá. Eu queria muito a sua ajuda nesse momento. Eu sei que você também tá cansado, você acabou de chegar do trabalho, mas eu ainda tenho coisa para fazer. Perfeito. E eu preciso da sua ajuda. Ou o marido que diz assim, meu amor, as pequenas coisas são importantes. E isso aconteceu recentemente lá em casa, inclusive. Essa conversa aqui tá bem franca no sentido. Eu disse assim, amor, quando eu chego do trabalho em casa, às vezes a Andressa já tá ali na parte da tarde com o Natan, com a Aimee, especialmente, os meninos ainda estão no treino. Mas aí eu chego em casa e ela tava, às vezes, no computador, trabalhando, os meninos estavam fazendo alguma coisa. Ou então, às vezes, ela tava simplesmente interagindo com os meninos, lendo uma história, brincando, jogando algum jogo ali de tabuleiro, que a gente gosta muito de jogar jogos de tabuleiro ali, sequência, etc. Então ela tá ali brincando com os meninos. E eu falo assim, quando eu chego, eu queria muito que você se levantasse, que os meninos tornassem isso um evento, né? Tipo assim, eita, né? Papai chegou, né? No meu caso eu também sou padrasto, então, poxa, o Gabriel chegou, vamos ali conversar com ele, vamos ali falar com ele. E aí a gente receber, mesmo que eu vou para o mesmo lugar, mesmo que eu vá para o mesmo lugar que vocês, eu fui recebido com carinho. Isso faz uma diferença absurda. Esposa, se você por acaso está em casa quando seu marido chega, vá até a porta, vá até ele. Não é antes dele chegar, não é isso não. Ele chegou, opa, eu paro tudo e vou dar um cheiro, um beijo no meu marido. Marido, se você está em casa, quando sua esposa chega, por alguma circunstância, às vezes médico, plantão, etc., vai até a porta. Chegou. Eita, tô no quarto. Eita, tô na sala assistindo televisão. Levanta do sofá, dá um abraço, dá um beijo, mas você tá bem, pega a bolsa dela, coloca na mesa. Você pensa que eu faço algum café, alguma coisa? Você quer... Não, eu quero só tomar um banho para dormir. Acontece. Bênção. Isso é um casamento virtuoso. E abundante. Eu tô nesse exercício, né, amor? E só comecei a fazer... Tá bem pra caramba. Porque ele pontuou. E ele teve que ser paciente, porque ele teve que pontuar mais de uma vez. É verdade. E às vezes a gente tem que ser paciente, porque a gente fala uma vez... É um processo novo. Exatamente. Fala uma vez, aí você já fica assim, ai, não acredito, eu falei ontem pra ele, por que ele deitou no sofá de novo? E às vezes hábito, você né? precisa então você ter essa paciência e a longanimidade, né? De chegar e dizer, amor, eu acho que tu esqueceu, lembra do que eu te falei ontem, né? E a gente precisa ter essa comunicação clara e com jeito, né? Humildade, porque se você chega soberba, arrogante, tipo assim, você é o pior dos pecadores, eu tô aqui de novo tentando te dizer alguma coisa sempre que tem que fazer. Sempre pensando pior do outro. Exatamente. Então, não vai te ajudar. Ele vai pegar a luva de boxe e vai dizer assim, opa, peraí, aqui não. Eu tenho justificativas razoáveis, né? Exatamente. Mas aí tem que ser, né? Tem que ter essa forma de falar, é muito importante, né? Com essa mansidão. E nessa sabedoria na comunicação, amor, não ficar se justificando é muito importante. É verdade. Nossa, a pessoa vem te exortar e diz assim, pô, amor, a gente alinhou isso ontem e tu não fez, vem cá. E eu tô manso, não tô com raiva, não tô querendo brigar, não estou chateado e vou passar 3 horas sem falar com você, não. Não, meu amor, eu queria que a gente alinhasse isso, tu não fez de novo, faz, vem cá. E aí o cara fez, eu tô muito cansado. Não, hoje foi um dia atípico, você tem que entender também. Não se justifica não, moço, não foi alinhado. Pô, amor, foi mal, eu errei mesmo, desculpa. Vai, corrige. Então, assim, as críticas ao cônjuge devem acontecer na hora certa, com o conteúdo certo e da forma certa. Para isso tem que treinar. Só mais um ponto, a questão de, é muito típico da mulher, o marido faz alguma coisa e a gente faz assim, e eu me incluo, né? Aí a gente fecha a cara, não gostou, fecha a cara. Aí o marido faz assim, amor, o que foi? A gente, nada. Nada o quê, moça? É a sua oportunidade de tratar o coração do cara, mostrar o que ele fez de errado. Ele não tem nem noção do que ele fez de errado. Isso é orgulho do nosso coração, e eu tô dizendo nosso, porque eu luto contra isso também. Então, pedir assim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a falar. Tipo, Senhor, eu não quero falar, mas me ajuda a falar, porque eu sei que ficar calada e ficar de cara feia não vai resolver, não vai ajudar. Mas deixa eu dizer uma coisa que melhorou muito, porque eu percebi a Andressa assim e eu comecei a tratar da seguinte forma, meu amor, se você não falar o que eu não tenho nem ideia do que eu fiz ou não fiz de errado, se você não falar, você não vai me ajudar a melhorar e você não vai ter um marido melhor. Aí eu comecei a entrar na mente dela. Ou seja, às vezes o marido não tem essa disposição. Ela está emburrada, paciência, depois passa. Depois passa não, às vezes é acumulando, cuidado. Vai lá e nela diz assim, com humildade, diz assim, eu estou disposto, eu quero ouvir o que é. Agora, vamos fazer o seguinte, na próxima vez não fica chateada 1 hora, 2 horas, você fala comigo, me tratando mal não. Fala na hora, meu amor, não gostei disso. Será que você poderia corrigir? Antes de ficar chateada, amargurada, triste. Tem mulher que perde horas de alegria, noites de alegria. Não se deixa o sol se pôr sobre a ira, cuidado. Tá dormindo chateada para mostrar para o marido que está chateada. Para com isso. Vai fazer amor, minha filha, vai celebrar. Se você tratar isso antes, no começo da noite, chegou. Meu amor, não gostei disso porque tu fez isso dessa forma. Pode ser? A gente podemos orar aqui, vamos caminhar. Aí o cara, caramba, nem tinha percebido, meu amor. Perdão mesmo, foi mal, vamos lá. Vamos caminhar.
De noite tá fazendo amor, tá com alegria. Né? Tá celebrando o casamento, tá dormindo de conchinha, que é o certo. Para de perder horas, minha filha. Aí com a Andressa eu precisei dizer assim, minha filha, se você não me exortar, se você não disser o que é que eu fiz, que eu nem tenho noção do que eu fiz, não sei nem onde foi que eu errei, que o marido é bobo mesmo, ainda não sabe, não percebe. Se você não disser, eu não vou melhorar. Logo, você não vai ter um marido melhor que você gostaria. E às vezes é interessante que eu dizia para ela assim, às vezes você curte a tristeza, cuidado. Mulheres, especialmente mulheres, cuidado para não curtir a tristeza. Você curte ficar chateada. Claro que não, Gabriel, claro que sim. Porque aonde você está mais tempo emocionalmente é o seu lar emocional. Cuidado com isso. A gente fala sobre isso profundamente, umas 2 horas dentro do Casamento Abundante. Das 10 horas, 2 horas são só sobre isso. O seu lar emocional, onde você vai mais vezes emocionalmente. E se você curte ficar na palafita, desculpa, você é doido. Brincadeira. Você está fora do eixo. Tem que ser exortado. Fora de onde Deus te chamou para estar. Vai construir uma mansão, minha filha, emocional. Porque emocionalmente não tem limite nem recurso. Eu acho que a gente precisa parar no 5, né, amor? É. O tempo Na já verdade, acabou. o tempo já acabou. Vamos retomar esse programa com os outros 5 pontos. Na verdade, a gente parou no 4º ponto. Porque comunicação realmente exige... Comunicação, sexo e dinheiro, meu amigo, são áreas globais, assim, dentro do casamento, que geram muito conflito. Ainda tem mais 6 pontos pela frente. Vamos deixar o próximo programa? Agora sim. Então, ó, quase série, né? Netflix aí. Né? Agora vai ficar, quais são os 5? Então, próximo episódio, você vai ver os próximos 6 pontos. 6 passos.